Um programa que conta histórias inspiradoras de uma das classes mais importantes no desenvolvimento econômico de Quatro Pontes, a classe empresarial. No ar, o Protagonistas. Muito bem, ao vivo, às 3h03, Rádio Tropical FM, ZYM 267, canal 292, atuando sempre na frequência de 106,3 MHz. Hoje, quadro Protagonistas, dia 28 de maio do ano de 2024. Quadro este que leva o apoio, uma realização aí da Cicobi, juntamente com a Rádio Tropical FM e, é claro, a parceria com o Cicobi e também o Sicredi, instituições parceiras da classe empresarial do município de Quatro Pontes. E hoje o time é grande aqui nos estúdios da rádio, tá aqui a família Hackman também, a família Ferreira, né? Seu Emílio Hackman, que há muitos anos atrás começava aí, né, a Positivo Materiais de Construção. Não aqui em Quatro Pontos, acho que primeiro foi em Mercedes, enfim, a gente vai ter que conversar e descobrir, contar um pouquinho mais sobre essa história bonita, uma história de sucesso, porque hoje a Positivo é uma empresa consagrada aqui na região oeste do Paraná em termos de construções. Primeiramente, vou cumprimentar vocês. Boa tarde, seu Emílio, tudo bem? Opa, boa tarde a rádio dos ouvintes, e boa tarde mesmo, Diego. Tamo junto. Sheila tá conosco aqui também. Fala bem pertinho do microfone, Sheila, por gentileza. Dá uma boa tarde pra galera aí. Boa tarde, galera. Boa tarde a todos os ouvintes aí. E tenhamos um bate-papo legal. Show de bola. Nossa querida Eduarda, pra quem não sabe, aí uns tempos atrás foi locutora aqui da rádio, né? Dá um boa tarde pra galera aí, Duda. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os rádio ouvintes. E viemos contar hoje um pouco de como começou a Positivo Materiais de Construção e Construtora. Tá vendo só? A locutora é diferente, né? Tem no sangue já. E o nosso querido Luiz Ferreira. Lula, dá um salve pra galera aí. Pra quem não sabe, o Luiz Ferreira, mais conhecido carinhosamente como Lula, né? É aqui da nossa comunidade. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os rádios ouvintes. Estamos aí, Diego, para fazer esse quadro aí maravilhoso que a Tropical fez aí. Estamos aí participando e colaborando. Muito bem. Seu Emílio, vamos contar um pouco da história aí da Positivo Materiais de Construção, mas antes da Positivo tem a história do senhor, né? Como que chegou, né, até o momento de, quero abrir agora uma loja de materiais de construção. Tem toda uma caminhada por detrás disso, né? Sim, senhor. Meu primeiro emprego, na verdade, foi vendedor de material de construção, né? E, portanto, eu trabalhei 12 anos como vendedor, né, em outras lojas, né? E a gente criou uma expectativa, né, uma vasta conhecimento, né? Uma experiência. Eu desde solteiro, aí quando eu não era muito de frequentar o bailão, né? Era mais de trabalhar. Essa era a sua característica enquanto jovem, seu Emílio? Isso. Então na verdade, eu fiz mais de 20 cursos no Senai, no Senar, né? Como vendedor, como lojista, como comunicador. Olha como aí. Isso, eu fiz assim centenas de cursos, como pintor, como encanador. Eu fui até a Curitiba fazer curso de encanador na época na Tigre. Isso foi em 81. Olha só, 81, eu nem era nascido, hein? Eu já tô com 41. Então tem uma história por trás. Daí a gente gostou da profissão, né? Então nós começamos a construir, eu, em particular, comecei a construir a minha primeira casa. Isso foi em 79, né? Eu era solteiro, né? Sua primeira casa? Minha primeira casa. 81, eu casei, então, né? Com a dona Magri. Dona Magri, né? Alô, dona Magri, dá abraço grandão pra senhora. Então, depois nós tivemos a Sheila e a Márcia, né? E eles são nascidos em Marechal Cândido Rondão, né? Então, e daí eu sempre tinha o privilégio eu queria ser produtor de suíno, né? E daí eu consegui adquirir essa área de terra aqui em Quatro Pontos. Como eu tinha, assim, um grande... os amigos em Quatro Pontos, porque quando eu estudava, Davi Carneiro, fazia técnico em contabilidade, eu pegava o ônibus de Quatro Pontos. Daí eu conhecia toda a galera de Quatro Pontos. No ônibus? No ônibus, né? Que legal. Então, e com vários deles, depois, mais tarde, nós era da mesma pensão,
Na época aí, eram 16 jovens, nós morando juntos. Na mesma pensão, lá em Marechal Rondon? Em Marechal Rondon. Olha Isso. só. E tinha gente de 4 pontos junto? A maioria era de 4 pontos. Você lembra, assim, você falou 16, Sim. mais ou menos alguns, assim? Sim, eu, o Eugênio Vames, o Ed Hansen, esses caras moravam tudo comigo na pensão. Morava com você, que legal. A Nete Se eu não me Tura. engano, o Afonso fez esse curso aí lá no Davi Carneiro também, técnico em contabilidade, né? Isso, Se eu no não me Davi engano, o Carneiro. Afonso fez também. Isso, Olha aí. que foi antes da faculdade, né? Isso. Antes que surgiu a faculdade no Oeste, né? Nós era uma das últimas turmas que se formamos como contador. Que legal. Então nós fez o curso de Cresce, né? E podia assinar como contador. Na época. Na época, Que Depois show. entrou a faculdade, né? Daí Aí mudou um tudo, pouco a história. né? E olha só que bacana, em menos de 5 minutos de programa, gente, nós já tiramos aqui um aprendizado tão grande, né? Diz o seu Emílio, vou parafrasear aqui o seu Emílio. Não fui um garoto de festa, né? Eu fui uma pessoa que sempre trabalhou. Então, isso já fica aí uma mensagem, né? Subliminar para os jovens de hoje, que muitas vezes só pensam em festa. É claro que tem muitos que conseguem equilibrar, né? Acho que os jovens têm que ter também um pouquinho de lazer e tudo mais, né? Mas pensar sempre no futuro, né, seu Emílio? Que o que dá para entender era o que o senhor pensava e refletia, né? Isso, a gente se preocupava com o futuro, né? Que a gente viu muitos idosos aí chegando numa fase 50, 60 anos, que naqueles anos já era idoso, né? Então, quer dizer, chegava lá no fim da vida e não tinha recurso, né? Então, isso era a minha maior preocupação, né? Verdade, Hoje... chegar lá no fim da vida sem recursos, sem saúde, não ter a quem recorrer, é complicado. Isso, né? Então, a gente se preocupou com... Talvez deixou de viver um pouco, vamos dizer assim, né? Mas pensando no futuro, né? E hoje o senhor, você citou aqui a Sheila e a Márcia, né? O senhor tem mais 2 filhos. Eu tenho mais 2 filhos. Esses são 4 pontenses daí, né? Esses, então, são nascidos aqui em 4 Pontos, né? São a Flávia e o Leandro. Né? Então, são 4 pontenses já, né? Nascidos aqui. E todos passaram lá pela Positivo? Todos passaram pela E Positiva. eu acho que tá chegando agora na 3ª geração, né? Isso. Da família, Agora que é a Eduarda. minhas netas já estão trabalhando com nós, né? Tirando também uma experiência com nós, né? Que legal. Para ver o futuro, o que elas querem ser no futuro, né? E eu acho que a empresa, assim, dá um suporte, né? Dá uma expansão na mentalidade, né? No mindset dos jovens aí, que é fundamental. Eu vejo por mim, né? Eu, com 9 anos de idade, meu pai sempre incentivava. Ele me deu um livro, na época, chamado Pai Rico, Pai Pobre, né? E eu tinha um videogame. Vou contar um pouquinho aqui para não fugir, para né, conectar com a história de vocês. E aí eu ganhei um videogame do pai na época, né? E ele me deu uma fita de videogame. Virei essa fita de videogame, né? Zerei ela, como dizem, né? E aí eu fui pedir mais uma fita para ele. Falei, pai, eu quero mais uma, que agora o jogo falou, agora você vai comprar a sua, né? E aí eu comprei, e aí eu fui alugar o meu videogame, eu alugava por hora para os meus amigos para poder comprar, né? Enfim, os meus joguinhos. E é assim, né? Os pais têm uma grande tarefa, um grande dever, que é ensinar para os filhos aí o ofício de empreender, né? São muitos ensinamentos que, com certeza, o senhor, né, seu Emílio, partindo do vô, da avó, dos pais, podem estar passando aí para os filhos e netos. Com certeza, né? Porque a gente passou já para os filhos, né? Então eu, assim, tenho uma experiência um pouquinho. Com a Sheila não é tanto, que a Sheila estudou fora, então estudou em Guaíra, né? Não tinha tanto... Claro, sempre estava em casa, né? Mas a Flávia estudou aqui em Rondão, né? Na Falurbe, no caso, né? Era todos meus professores, praticamente. Olha só. Sim, então a gente teve, assim, dar uma força maior para eles ainda, né? Sabendo quem é os próprios professores que eram meus professores, foram os professores deles, né? Que legal. E a Sheila já estudou em Guaíra, a maioria do tempo. Guaíra e Toledo, né? Então já eram outros professores, né? Muito bem. Seu Emílio, aí vamos continuar essa linha do tempo, né? O senhor, então, fez todos esses cursos, construiu sua primeira casa lá na década de 80, né? Como que surgiu a ideia da Positivo Materiais de Construção? É que, na verdade, eu fui destaque. Suinocultor, né? Isso, Você virou suinocultor e tal. Eu era suinocultor, eu era produtor de leite do município. Uma época, eu era até considerado o maior produtor de leite do município de Quatro Pontos. Isso aqui em Quatro Pontos? Aqui em Quatro Pontos, não região. Maior aqui. Produtor? Isso. Olha só. Foi uma das primeiras leites canalizados. Quem comprou na época, eu comprei, foi importado da Alemanha, a parte da minha ordenhadeira, então, né? Então, na verdade, a gente já fez um trabalho lá em 87, 85 para 87, em 90 nós já ponhamos
canalizada, né? Já era pioneiro naquela época nessa Isso. área. E assim a gente também fez várias pesquisas na parte de suínos, né? Eu acho que, assim, eu nunca vi algum produtor fazer isso que eu fiz, né? Na época a mandioca, né, da Lawrence era muito barata, né? Eu fui aí num ano e comprei 200 toneladas de mandioca. Meu Deus do céu, que loucura. E foi Isso é coragem, hein, Emílio? Então, isso eu fiz um trabalho com a Emater aqui, né? Que o Nelson acompanhou, o Nelson e também a Epagre de Concórdia, Santa Catarina, né? Parte de suínos. Então, a gente engordou porco sem o milho. Sem o milho, com Só mandioca. mandioca. Então, a gente... Foi algo inovador. Inovador, é uma experiência muito boa que eu fiz, né? Ganhei uma boa rentabilidade também, né? E depois? E daí surgiu, né, na produção de leite, né, como todos os setores é assim, né, tem seus altos e seus baixos, né? E daí o leite caiu numa defasagem muito grande, né? E daí a gente meio desanima, né? E eu falei, não, vamos voltar no nosso trabalho antigo, o que nós sabemos fazer é construir. Construir. Isso, então a gente tinha uma experiência boa, né? E daí voltamos no comércio, mas com o objetivo de construções. De construções. Isso. E em que ano começou a Positivo? Em 2001, nós compramos uma loja em Mercedes, que já estava andando, né? Primeiro lá foi então, né? Primeira loja nossa foi em Mercedes, isso. Então nós adquirimos aquelas lojas lá, do seu João Groff, né? Mas nós já pegamos e já saímos construindo casas, né? Então nosso carro-chefe foi construções. As construções. Isso, então eu agreguei os dois, né? A loja com a construtora, né? Que bacana. Na verdade não era uma construtora, né? Era mais informal, né? Mas hoje é uma construtora. Isso aí há né? 23 anos atrás, então, né? Isso. Mas eu tenho funcionário daquela época que trabalha Ainda? comigo hoje ainda. Qual que é o segredo, seu Emílio? Porque hoje, assim, a gente sabe que o turnover, que eles falam, é o termo em inglês, né? A rotatividade, muitas vezes, de colaboradores é muito grande dentro de uma empresa, né? O que a gente faz para manter o nosso colaborador em casa? Qual que é a sua opinião? Eu acho que principalmente o que tem que existir entre as partes é a franqueza, né? Um respeitar o outro, né? E contribuir, né, com ambas as partes, né? Exatamente. Então, seria uma valorização de ambas as partes, né? O colaborador valoriza a empresa que trabalha, a empresa valoriza o colaborador na qual ele opera, né? Que sempre diz a prática, né? O colaborador, ele não precisa pedir aumento, o seu patrão enxerga, né? É verdade. Então, quer dizer, Que tem legal. que andar junto essas coisas, né? Então, quem não se dedica, eu acho que do outro lado não merece, né? Exatamente. Palavras populares, né? É verdade, esse nu e cru, né? Sheila, vamos conversar um pouquinho com a Sheila, né? A Sheila hoje, junto com o Luiz Ferreira, que é o seu marido, acredito, seu Emílio, são os braços direitos lá da Positivo, né? Junto com o Leandro e toda a tua família lá. Sim, senhor. E o Luiz, inclusive, quando nós compramos essa loja em Mercedes, o Luiz também trabalhava numa outra empresa aqui, de 4 pontos, né? E daí eu convidei ele, vai junto comigo, vamos comprar. Eu não tenho dinheiro, ele falou, não, eu falei, nós vamos comprar junto, por isso que hoje o Luiz é meu sócio. Ele é teu nós sócio. Nós somos sócios, Você né? comprou o passe dele. Coisa boa. E estamos trabalhando junto até hoje e pretendo trabalhar muitos anos junto ainda. Que legal. Sheila, como é para você, mulher, trabalhar numa empresa de materiais de construção? Primeiramente, para quem não sabe, a Sheila assumiu aí uma nova liderança aqui do município de 4 Pontos, né? Ela está aí junto com o núcleo da mulher empresária. Parabenizá-la, viu, Sheila? Juntamente com as outras lideranças femininas. Isso é muito bom para o comércio quatro-pontense ter pessoas assim como você e como as outras meninas, mulheres também, né, à frente dessa associação tão importante. Boa tarde. Boa tarde. Então, no início, não foi nada fácil não, porque, querendo ou não, materiais para a construção é mais para homens, né? Então, assim, não vou falar para você porque teve aquele antepasse. Aquele certo preconceito. Isso. Entendo. Ainda mais Mas há 20 e tantos anos atrás, né? Mas a gente nunca deixei me abater com isso, nunca retruquei ninguém, a gente foi levando cada um no seu passe. Então, 20 e poucos anos atrás, eram pessoas mais velhas, como a gente diz, né? Então, o preconceito era maior. Hoje em dia, é completamente outra história. Mudou muito, né, Sheila? Mudou muito, nossa, não tem nem comparação. Então, por isso é que a gente está aqui para desenvolver as empresas,
Estamos aqui agora, então, que nem você já mencionou no Núcleo da Mulher, estamos aqui para ver o progresso de Quatro Pontes, né? Então, assim, no início da nossa empresa, meu pai chamou meu esposo, então, para ser sócio. O que a gente tinha, a gente vendeu. Caro, lote e tudo. Vamos arriscar a vida numa aventura, né? Deu certo, graças a Deus. E daí, na época, no início, eu ainda tirava leite. Aqui cedinho, 4 da manhã, a gente levantava até as 8 horas para a gente estar no comércio lá em Mercedes. Assim, foi por um período de 1 ano, mais ou menos, né? Passou, foi vantajoso, graças a Deus, a gente fez isso. Aí eu já fazia faculdade também, parei um período, o outro ano eu retomei, só que daí na época eu fazia em Toledo, aí eu tive que transferir para Guaíra, porque não tinha transporte de Mercedes a Toledo. Então, como eu morava daí, já fui morar por um período lá, aí eu ia a Guaíra. Na época foi bem uma aventura, por causa que era aquela BR, puro Aquele buraco. asfalto era uma buraqueira antigamente. Chegava que tá 1h pouco da manhã em casa, mas passou. Valeu a pena, né? Valeu. O estudo foi em primeiro lugar. E estamos aí até hoje, né? Graças a Deus. Aí, que legal. Na verdade, assim, a gente morava durante a semana em Mercedes. Sábado do meio-dia fechava as lojas, a gente era quatropontense. Então nunca deixei de ser quatropontense, né? Caramba, Sheila. Isso. Que história, hein? Que história. Aí pediu, mas você não frequenta a igreja? Falei, não, eu frequento todos os sábados, mas em Quatro Pontes, né? Então, assim, tanto que graças a Deus meus filhos estudam em Quatro Pontes, fizeram a caminhada Duda já está pronta agora, né? Mas, lógico, permanece pela igreja, né? E o Léo tá nessa caminhada ainda aqui. A gente continua quatropontense do jeito que eu fui, né? Então, Poxa, que legal, hein, Sheila? Um incentivo a isso, né? Eu fiquei surpreso aqui de ouvir essa sua história, né? A coragem que vocês tiveram que ter em investir algo que talvez vocês não sabiam se ia ou não dar certo, né? Porque o futuro a Deus pertence. Isso. Vender carro, vender lote. É uma decisão muito importante, Isso. né? A família tem que estar unida, né? Tem que pensar... tem que estar com o pensamento afinado, né? E toda aí a questão dessas idas e vindas e tudo mais, como se falou, acordando cedo, de madrugada, é mais um princípio e um valor que a gente extrai desse bate-papo muito importante para quem está ouvindo, nos assistindo. O quadro Protagonistas, ele tem esse objetivo. É através das histórias de vocês motivar e inspirar as pessoas, né? Que bacana, parabéns, viu, Sheila? Luiz Ferreira, como que foi para você vivenciar tudo isso? Porque, vamos lá, você... é o genro. É o genro, né? Não é filho e tal. Tem aquele negócio. Putz, a vida, será que... Como é que vai ser? Vou, não vou? Vai dar certo? Conta essa história aí. Então, Diego, quando o Emílio me convidou para ir até a Mercedes com ele para a gente abrir um comércio, eu fiquei meio assim, né? Tava com o meu emprego e tal. Tava garantido. Tava garantido, né? Mas... aceitei, né? Falei, vamos para essa nova caminhada aí e vamos ver se vai dar certo. Todo começo não é fácil para ninguém, né? Quando abre uma empresa, e para nós não foi diferente, né, Emílio? Como tinha aqui o sítio ainda e a dona Mari ficava mexendo com as vaquinhas, a Sheila, nós íamos, e Emílio lá para lá de manhã cedo, voltava, né? E a Sheila tirava o leite e eu e Emílio ia tratar o gado. Olha só. Então, isso era 4 horas da manhã, porque 8 horas tinha que estar com as portas abertas, né? Compromisso. Aí, graças a Deus, sabe, Diego, com muito trabalho, honestidade, né? Isso que a nossa empresa sempre procura. Né? Isso, porque eu acho que a honestidade é tudo, né? Então, por isso que nossa empresa hoje tem uma credibilidade muito grande pela honestidade, né? Então, a gente sempre procura ser muito honesto com os nossos clientes e com os amigos aí que frequentam a Positivo Materiais de Construção. E como é que está a Positivo hoje, Luiz, no seu ponto de vista? A gente conversou em off algumas vezes, tem assinatura da Positivo aí praticamente em toda Quatro Pontes e praticamente na micro-região aí, né? Com certeza, Diego. Quando a gente resolveu abrir a construtora, né, legalmente aí, a gente já fazia obras aí em Toledo, fizemos obras em São Luís do Oeste, né, Dois Irmãos, fizemos por tudo aí, Marechal, Quatro Pontos, não precisa nem falar, né? Então a gente, Mercedes, fazia lá em Mercedes, Marechal por Mercedes, Bela Vista, Guaíra, né? Então a gente, graças a Deus aí, Positivo aí está consolidada, né?
E esperamos aí continuar aí fazendo muitas obras aí, os sonhos, construindo os sonhos aí da população. Quatro Pontos desde já agradece, né? Estão aí realizando sonhos e Quatro Pontos cresce graças ao trabalho, né? De empresas e pessoas como vocês. Eduarda, como que você vê? Eu vi que você estava prestando bastante atenção enquanto seu pai falava, sua mãe falava, seu avô falava. O que dá para tirar de aprendizado? Você, assim, enquanto jovem, o que dá para tirar? É muito aprendizado, né? O meu avô sempre me conta as histórias, tanto que esses certificados que ele citou no começo, ele me mostrou esses dias. É verídico. É verídico. São vários certificados mesmo. E eu, que tô lá nos bastidores, junto com a Vivi, com o Gustavo, a gente vê como que é e como funciona, né? Que às vezes o pessoal de fora, o cliente às vezes não vê como que é, né? Ah, é fácil. A gente que tá lá dentro, a gente vê que realmente não é fácil, né? Mas é um aprendizado, assim, muito grande. É uma oportunidade, assim, que eu tenho, que muitos jovens gostariam de ter, né? E tanto que meu desejo é continuar com a Positivo, né? E penso em fazer de faculdade engenharia, já para dar os próximos passos e crescer muito mais a Positivo do que ela já é. Poxa, que bacana, hein? Olha a visão de futuro. Isso aí tá no sangue, né? Herdado do avô, passado da mãe, do pai, né? Que tem já uma visão de futuro, né? Nós precisamos de jovens visionários. Quatro Pontos e o Brasil agradece. Nós teremos aqui a futura engenheira, então, a Eduarda Hackman Ferreira. Seu Emílio, que dá para perceber é que o senhor gosta de um bom desafio, né? Gosta de um bom desafio. E a gente vê que está surgindo uma construção lá do lado da loja da Positivo. Vai sair mais um desafio aí? Temos novidade para o município de Quatro Pontos? Vai ter sim. E vai ter, vamos dizer, vamos voltar um pouquinho atrás. Vamos lá. Depois a gente chega nessa novidade para a gente fechar com chave de ouro aí o programa então, pode ser? Eu quero aqui em público, né? Agradecer também ao Luiz, né? A Sheila comentou do carro, né? O Luiz, então, ele chegou, vendeu, eu nunca vendi meu carro, né? No caso, né? Mas foi o Luiz vendeu o carro, um terreno que ele tinha em Quatro Pontos, para ser meu sócio, né? Então, na verdade, ele usou todos os bens dele para confiar no sogro, né? Que coisa, rapaz. Então, veja só, né? Eu agradeço ele hoje ainda, né? E que ele teve a confiança em mim, né? E assim nós estamos seguindo só para voltar um pouquinho atrás, né? Claro, é muito bom o senhor colocar isso, porque isso significa... Eu acho que confiança é tudo dentro de uma família, né? Com certeza, com certeza. E assim eu pego hoje meus clientes, né? Tudo que a gente faz, eu sempre falo, talvez o nosso produto não seja o mais barato, né? Mas o nosso produto é tudo com certificado. O que nós vendemos, nós garantimos, né, que as fábricas estão as garantias, não nós, né? Mas nós só compramos de fábricas que dão garantia pelo produto. Que tem qualidade e que tem garantia. Isso, por isso que a gente prevalece sempre na qualidade, né? Para nós também poder falar em qualidade, né? Então é isso que eu quero também deixar assim bem registrado, né? E do lado da Positivo, claro, estamos mexendo agora lá, né? Que nossa loja já é bem ampla, né? Mas ainda é pequena, né? Ainda é pequena ainda aquele lojão lá? Rapaz do céu. Então nós queremos assim trazer mais uma gama grande de produtos para Quatro Pontos, né? Que o Quatro Pontense não precisa mais sair do município, né? Ele vai ter aqui qualidade, preço e opção. E em casa, né? Claro, maravilha. Todo mundo tem o direito de ir pesquisar aqui, mas com toda a pesquisa a gente fica feliz quando um cliente traz uma pesquisa, nossa, o teu produto é um pouquinho mais caro aqui, é mais barato lá e tá, né? Mas a gente senta na mesa e conversa, né? E isso, eu acho que isso é o C4 Pontense, né? Muito bom você ter tocado nesse ponto, viu, seu Emílio? Porque infelizmente, eu vou tocar numa ferida aqui agora, né? Tem muitas pessoas que muitas vezes constroem aqui de Quatro Pontos e que nem passam no comércio local. Já vão direto fora. Passa no comércio local, né? Conversa com o pessoal, pega os orçamentos, traz aqui, vamos conversar. Eu acho que isso aí é C4 Pontense, como o senhor falou, né?
É porque tudo reflete para ele mesmo, né? Exato, o imposto, pra cá. o imposto. Hoje não se vende mais com nota, tu compra com nota, tu tem que vender, né? Não tem estoque, Eu imagino né? quanto uma empresa como a de vocês não deve arrecadar para o município. Então, e esse imposto tudo volta a parte para os munícipes, né? Exato. Então, o prefeito, a prefeitura vai empregar esse dinheiro em algum setor. Infraestrutura, saúde, educação. Saúde, justo, né? dos impostos, né? Então, isso que a gente quer deixar assim bem esclarecido também, né? Uhum. Com certeza. Então vamos ter vamos aumentar a loja da Positivo. Vamos dobrar. Dobrar a loja. Dobrar a loja. Quantos metros tem lá, seu Emílio? Hoje tem 490 metros quadrados. De loja. De loja, né? Fora os apartamentos, né? Sim. Então agora vai para 1.000 metros quadrados de loja. Mais que o dobro, então. Olha então, só, rapaz. Isso, vai dobrar e mais um pouquinho, né? Que maravilha. E a gente soube, né? A gente acompanha a atividade de vocês. Nós vimos aí que a Sheila e o Lula foram até uma feira importante lá em Santa Catarina. Já trouxeram novidades de lá. Tem pisos e porcelanatos que a gente passa lá, a gente fica encantado, né? Brilha o olho. Ou seja, vai ter muito mais opções nesse sentido também, Emílio? Vai ter mais nesse sentido e principalmente... no setor de construção em geral, né? Em geral. Isso. E mais as coisas assim que às vezes tu não encontra no município, né? Nós queremos pôr mais opções, né? Tá certo. Mais fácil, né? E me diga uma coisa, seu Emílio, curiosidade. Quantas obras a Positivo já construiu ao longo dessas 2 décadas? Você tem um número em mente? Eu não posso te dizer. Nós chegamos até número 100, isso já faz muito tempo, né? Já passaram das 100 construções. Hoje nós temos eu creio assim, entre Marechal e Toledo, Dois Irmãos, Esquina Ipiranga, praticamente todo lugar aqui a gente já construiu, né? Então hoje nós devemos ter chegando na parte das 300 casas. 300 casas, olha só. Então, é obra para dedéu, né? Isso. Daí a gente depois da construtora, que nós temos uma construtora registrada mesmo, né? Então a gente pegou muita obra pública também, né? Então a gente está fazendo obras assim maiores, né? Públicas, né? Assim, valores altos, né, e coisa. Claro, que nem quando você comentou, isso tudo tu tem que ter uma experiência, né, e o pé no chão, porque essas obras não tem reajuste, né. Então tu pega aí uma obra de 4, 5 milhões. Tem que cuidar às vezes para não perder. Para não perder, senão tu paga, Imagina. né. Tu pode quebrar, porque né. Porque tá lá o compromisso. Tá o compromisso. Tá e o CPF, o CNPJ da empresa lá. Isso, você tem que... tem que ter esse jogo de cintura, tem que ter conhecimento, né? Que o seu Emílio, desde a década de 70, né, tá bem alicerçado, digamos assim. Seu Emílio, por falar em obra pública, vocês estão construindo, eu acredito que seja a maior obra do município de Quatro Pontes, se não me falha a memória, que é a Unidade Mista de Saúde, né? Como é que tá essa obra, seu Emílio? Então, foi desafiadora? Conte um pouquinho. Olha, essa obra é uma obra totalmente diferente, né? Vai ser o primeiro 24 horas completo do estado. Do Paraná. Do Paraná, né? Olha aí. A modernidade, não é que não tenha, né, maior e coisa, tá, né? Mas em modernidade vai ser estão 2 em construção, uma aqui e uma em Maringá, se não me no Maringá. São as 2 que estão em construção, só a nossa está mais adiantado, né? Mais adiantado. Isso. Então, em fase de acabamento, nós estamos fazendo a fase de acabamento agora já, né? Tá indo para os finais. Tá bem avançado, então. Ela vai ser tudo computerizada, né? Computadorizada. Isso, até os ar-condicionado vai ser controle por computador, tudo. Olha só. Qualquer unidade que der um probleminha, né? Os caras vão detectar lá de longe, quem tá dando assistência para nós é um grupo de Cascavel, né? Eles não precisam nem vir aqui para ver se é um ar não funciona, que localidade lá não funciona, eles vão olhar tudo por lá. Tudo pelo computador. Tudo pelo computador. Tudo informatizado. Tudo informatizado. Que loucura. Por isso que eu digo, totalmente diferente o ar dos outros hospitais, né? Ele não vai, com o ar normalmente faz girar dentro do ambiente, né? Isso aqui vai gelar o ar fora e vai jogar de fora para dentro. E vai ter um outro que vai sugar aquele ar quente e vai jogar para fora. Que impressionante isso, né? É uma tecnologia muito grande. Justo, não vai ter ar contaminado mais por causa de cirurgia, por causa dessas coisas, né? Vai ser por isso que vai ser uma unidade bem moderna. Bem moderna. Legal. E com a assinatura, olha só que honra para nós os quatro-pontenses, né? Ter aí a primeira unidade mista de saúde do Paraná com a assinatura da Positivo Materiais de Construção
de Quatro Pontos. Isso é Isso é uma honra para uma nós, honra, né? bicho, sem dúvida. A gente pegou mais essa obra aí, ó, desafiadora, porque nós moramos aqui. Nós queremos essa unidade funcionando para nós, né? Para nós quatro-pontenses, quer dizer, para todos os quatro pontos e nós também junto, né? Por isso que a gente pegou essa obra desafiadora, né? Que show. Sheila, algum assunto que de repente a gente não tenha abordado? Estamos chegando ao final, já é 3h33, né? Nós temos 30 minutos aí de programa, passou como um tiro, né? Muito rápido, né, seu Emílio? A gente poderia contar aí a história da Positivo, eu acho que avançaríamos tarde adentro. Não, eu tenho aqui só agradecer a oportunidade da rádio aqui para nós contarmos um pouquinho da nossa história. Agradecer também a todos os clientes que nos confiam, que vêm até a loja, que a gente está lá para atender o melhor possível. E é isso, agradecer. Nossa palavra aqui realmente é a gratidão. Que legal. Duda, suas considerações finais? Agradecer a Rádio Tropical, né, por ter nos dado essa oportunidade de poder contar um pouquinho da história de como é a Positivo, né? Como minha mãe disse, agradecer aos nossos clientes pela confiança que eles depositam em nós, né? Porque a gente está lá para dar o nosso melhor e atender da melhor maneira possível todos. E agradecer também quem está lá nos ouvindo, a Vivi, Manda o Gustavo, abraço para todos lá. É isso. o Leandro, o Alexandre, os meninos de fora da entrega, o Adilson, o Charles. Acho que eu falei todo mundo, né? A Thaís e a minha avó Margaret e o Vini também e a todos os ouvintes da Rádio Tropical. Que legal, obrigado, Eduarda. Luiz, querido Lula, quantos funcionários hoje a Positivo tem mais ou menos? Você sabe dizer? Aqui em Quatro Pontes? Positivo e fora a construtora, né? É muita gente que está envolvida aí nesse setor de vocês, né? Aqui tem 18 funcionários. 18 funcionários, Isso, só na loja? Só na loja. Fora a construtora. Fora a construtora. Que é a equipe grande também, né? A construtora gera bastante emprego, né? Então, tem muitos grupos de colaboradores e de pedreiros trabalhando conosco, né? Então, aí vai longe, viu, Diego? Aí. Não tem nem como bastante, lembrar de todo mundo às vezes, né? Se não tivesse Sim. uma listinha, né? Com Luiz, certeza. gostaria que você deixasse também as suas considerações finais, por gentileza. Então, Diego, agradecer a você aí, a Rádio Tropical, por nos dar essa oportunidade aí de vir contar um pouco da nossa história. Igual você falou, o tempo é curto, né? Voou. A gente com certeza ficaria falando a tarde inteira aí. Mas agradecer aí a todos os clientes da Positivo, da construtora, que nos confiam sempre, estão com a gente já há vários anos. Positivo agradece de coração, né? E sempre vamos procurar atender a todos da melhor forma possível, né? E para Positivo aí é uma grande honra estar aqui e contar um pouquinho da nossa história. Que bacana, para nós que é uma honra poder contar essa história linda de sucesso. Seu Emílio, senhor que é o responsável por tudo isso, né? Gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e fazer uma última pergunta. O que dá para extrair dessa história toda aí? São lá 30, 40 anos aí envolvido nesse setor. Qual que é o aprendizado? Eu sempre digo assim, Diego, a gente tem que estudar, né, o projeto, né, e ver se o que realmente, como funciona, né, como funciona. Por isso que a gente, não é engenheiro, mas quase tem o grau de engenharia já, imagina, né? Vivendo 30, 40 anos já com isso, né? Então a gente bate o olho e já sabe como vai, né? Não precisa ficar meio-dia caminhando e medindo, né? Então isso é um fator nosso já, né? Mas isso foi em toda a coisa que nós abria. Primeiro via como realmente funciona, né? E daí para seguir ao fundo no projeto, né? Que legal. E as suas considerações finais, seu Emílio? Eu agradeço em especial a Rádio Tropical, né? Que deixa de ser uma mãe para nós, né? Uma colaboradora 100% nossa aí. E o povo também, o ouvinte, eu agradeço a todo mundo, né? Que ouviu nós aí, né? E um grande abraço para todos, né? E eu convido todos eles depois para vir na nossa inauguração da nossa loja, né? Que vai, em breve nós vamos estar ampliando ela. Tem prazo? Uma data aproximada, seu Emílio, para mais ou menos? Não tem prazo sim, mas a gente vai assim ser em breve, né? Em breve, reinauguração ou inauguração da nova loja da Positivo Materiais de Construção. E a rádio vai estar divulgando com certeza.
Valeu, muito obrigado, Rogério. Obrigado a você, seu Emílio, a Sheila, também a Eduarda, a Luiz Ferreira. Que história bonita, viu, gente? Parabéns pra vocês. Contem com a rádio para estar divulgando sempre as boas ações lá da Positivo Materiais de Construção, e a gente deseja cada vez mais sucesso e prosperidade para vocês, tá bom? Agora são 3h37, esse é o nosso quadro Protagonistas, que vai ficando por aqui. A gente agradece também aos nossos apoiadores, o Sicredi e também o Cicobi, e claro, a Cicobi, né, por essa ideia maravilhosa, juntamente com a rádio, de termos um quadro dedicado para os nossos empresários, porque vocês, empresários, merecem esse destaque e também este reconhecimento. Quadro Protagonistas retorna na próxima terça-feira, às 3h da tarde. Um abraço grandão e até lá. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece a classe empresarial e empreendedora de Quatro Pontes com histórias visionárias, inspiradoras e que motivam. Porque quem empreende, empreende e conquista. Apoio Cultural, Sicredi, comprometidos com o fortalecimento empresarial. Cicobi, com parceiros que proporcionam mais progresso para a sua empresa. E Rádio Tropical FM.